Curiosidades sobre a Itália não faltam, pois, apesar do país ter sido unificado apenas em 1861, a sua capital, Roma, foi por séculos o centro da civilização ocidental. Além disso, a sua rica história e cultura também tem uma relação estreita com o cristianismo, sem falar em sua gastronomia, uma das mais apreciadas e famosas do mundo. Como um grande apreciador da Itália, separei 17 curiosidades que vão ajudá-lo a entender este cantinho tão cativante da Europa. A Itália tem mais de 400 tipos de queijos. Entre os mais famosos, é possível destacar Gorgonzola, Grana Padano, Pecorino, Mozzarella di Bufala, Parmesão, Páreo Duro. Qual o seu preferido? Diferentemente do Brasil, onde podemos ir ao cinema e assistir a um filme com o áudio original e legendas na tela, na Itália isso não é possível. No país, todos os filmes são dublados para italiano, no cinema. Então, se você não fala italiano, nem perca o seu tempo. Um país dentro de uma cidade. A capital da Itália, Roma, não atrai pessoas do mundo inteiro apenas pela sua rica história, monumentos e museus. Dentro dela está o menor país do mundo, o Vaticano, sede da Igreja Católica, e residência do Papa. Milhares de pessoas vão ao Vaticano todos os anos para receber uma bênção do Papa e também para conhecer Basílica de São Pedro, Museu do Vaticano e a Capela Sistina, onde está um dos maiores acervos de arte do mundo. O cemitério de Veneza fica na ilha de San Michele, no caminho para Murano. Ela, porém, passou a ter essa designação apenas após 1805, depois do fim da República Italiana. Como os habitantes de Pompeia viraram pedra. Muitas pessoas fazem o famoso tour para Pompeia para conhecer mais sobre a vida dos antigos habitantes, que viraram pedra no ano de 79, quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção. O que muita gente não sabe é que não foi a lava do vulcão que petrificou as pessoas. Primeiro, as pessoas morreram sufocadas com os gases tóxicos e calor intenso do vulcão. Posteriormente, a sua poeira cobriu os corpos, criando um cimento perfeito para eternizar a tragédia. Quando se fala em universidades na Europa, muitos pensam em Oxford, Cambridge, Sorbonne, Bocconi. Porém, tudo começou na cidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha é a mais antiga do continente, sendo fundada no ano 1088. Ela também é a quarta mais antiga do mundo, atrás apenas da Ezezitona, Tunísia, Al-Qarawiyyin, Marrocos, e Al-Azhar, Egito. Desde 312 a.C. a cidade de Roma é bem democrática com a distribuição de água. Por toda a cidade estão espalhadas mais de 2.500 fontes, sendo que a mais famosa, a Fontana de Trevi, virou um dos símbolos da capital italiana. Mais de 50 milhões de pessoas vão à Fontana de Trevi todos os anos, para se refrescar ou fazer pedidos à fonte. Dizem em Roma que, quem joga uma moeda nela, retornará a Roma em outra ocasião. Por via das dúvidas, jogue uma moeda e aproveite para se aprofundar na cultura com um roteiro de viagem bem completo a Roma e outras cidades clássicas italianas. A primeira ópera do mundo foi criada na Itália, no final do século XVI. Conhecida como Daphne, de Jacopo Peri, ela foi criada por um grupo de intelectuais e compositores, que era chamado de Camerata Fiorentina. A cidade de Veneza é bastante interessante, mas ninguém imagina como é complexa sua logística, por isso, está na nossa lista de curiosidades sobre a Itália. Veneza é um arquipélago com 117 ilhas e o que as conectam são 400 pontes e 116 canais. O veneziano precisa atravessar várias pontes para chegar aonde precisa, todos os dias. Isso sem contar que é preciso de barco para suprir os serviços básicos da cidade, como recolher o lixo, ambulância, transporte público, etc. Tudo é aquático. Fico pensando se há iFood lá. Será que existe delivery? Ou Uber Gôndola? Se tiver, deve ser algo bem caro, pois nada é simples, neste sentido. Sim, em Nápoles há 7 castelos para conhecer. Basta uma simples caminhada, que lá está algum castelo medieval para conhecer. Anote o nome deles antes de viajar à cidade. Del Ovo, No Ovo, San Elmo, Nisida, Azelmeyer, Capuano, Palazzo Dom Juana. Muita gente fica apreensiva de pegar um carro até a Costa Amalfitana, pelas estradas serem cheias de curva e em penhascos altos e estreitos. Mas posso dizer uma coisa?
O trânsito costuma ser tão intenso e as pessoas param tanto na estrada para fazer fotos, que mal é possível de passar de 30 km por hora. Pode dirigir por lá. Recomendo o passeio, inclusive. O lugar é bastante bonito. Outra das curiosidades sobre a Itália é que o Coliseu foi erguido com insumos nobres, com o melhor que exista na época para a construção. Porém, ao longo dos anos, parte desses insumos foram enviados para outros monumentos. Tufos, pedra com grandes poros, ladrilhos, pedras travertino e de mármore do Coliseu foram usados na construção do Palazzo Barberini e na Basílica São Pedro, no Vaticano. Nápoles é a capital da pizza italiana e o local onde se come a melhor do país. O sabor mais conhecido da cidade não poderia ser diferente, é a napolitana. Ela é preparada com muito molho de tomate, mussarela de búfala e manjericão. Na capital da Campânia, inclusive, ela é feita com mais recheio do que em qualquer outro lugar da Itália. Se você for para Nápoles, não deixe de conhecer a Pizzaria Starita, considerada a melhor da cidade. A casa tem mais de 120 anos de existência. É muito comum caminhar pelas ruas de Roma e encontrar gatos. Esta relação dos felinos com a cidade é bastante antiga e rendeu à capital da Itália o apelido de Cidade dos Gatos. Tudo começou no período antigo de Roma, quando estes animais eram vistos como uma defesa contra a proliferação dos ratos. E, desde então, ainda estão por lá. Esta é uma curiosidade sobre a Itália para você ou já sabia sobre este apelido de Roma? Iguaria de Bérgamo. O famoso sorvete de Stracciatella, que o mais próximo para os brasileiros seria o sorvete de flocos, é uma invenção da cidade de Bérgamo. Portanto, se você for para esta cidade incrível Itália, não deixe de entrar na sorveteria La Mariana, local perfeito para experimentar esta iguaria. Não existe fila na Itália. Está certo que o brasileiro gosta até demais das filas. Mas o italiano gosta de menos. Simplesmente, não existe na Itália e, por isso, há um estressezinho diário das pessoas para ir ao mercado, correios ou usufruir de alguns serviços públicos. Os italianos costumam se amontoar nos caixas de supermercados, para entrar nas aeronaves e assim que funciona. Nem sei quantas vezes eu perdi a fila no mercado, só por olhar para o lado. Desorganização ou algo cultural mesmo. Seleção italiana dos autódromos. A Ferrari é a seleção italiana na Fórmula 1 e pilotar o veículo é uma das experiências mais desejadas no país. Independente da nacionalidade dos pilotos da equipe, todo o país torce pela equipe vermelha. Quem não se lembra das vitórias e dos títulos de Michael Schumacher, com a Ferrari? O alemão ganhou o status de ídolo não só em seu país, como também na Itália. Já os brasileiros Rubens Barrichello e Felipe Massa também puderam sentir um pouco desse status, ao vencerem corridas pela equipe vermelha, principalmente em autódromos italianos. Por falar em pilotos italianos, apenas 2 foram campeões da Fórmula 1, em mais de 70 anos da competição. Nino Farina, da Alfa Romeo, e Alberto Ascari, da Ferrari, 2 vezes.